capítulo 7, ficou faltando um parágrafo só, e sobrando tempo eu falo de algumas coisas a mais. Mas eu preciso lembrar com vocês só os conceitos. Vamos lá então. A gente viu que no início do capítulo, nos primeiros parágrafos, a confissão traz para a gente que Deus ele se relaciona com a humanidade através de pactos, através de alianças, né? A forma de Deus se relacionar com o homem é através de pactos. E o pacto é uma espécie de contrato, uma espécie de vínculo, de um acordo entre partes. E os elementos desse contrato, desse pacto, são os seguintes: tem as partes, que são as pessoas, as partes que entram em aliança, tem promessas que são feitas, condições que são impostas, e se as condições não forem cumpridas, há penalidade. Então a gente viu que isso se encontra em contratos simples. Então a gente faz um contrato de aluguel, por exemplo, a gente vê lá quem que são as partes: o locatário, o proprietário e a pessoa que está alugando. Então elas combinam: olha, eu vou pagar tanto por mês e eu vou ter aqui o direito de morar nessa casa. Então é a promessa e a condição que é feita. E se a condição de não pagar o aluguel não for cumprida, se o aluguel for atrasado, por exemplo, a penalidade é multa. Então você vai pagar aí 2% do valor do aluguel de multa e mais o valor pelo quanto você atrasa. E se você ficar 3 meses sem pagar, eu vou te expulsar. Então tem esses termos num contrato, numa aliança. E a forma de Deus se relacionar com a humanidade envolve também todas essas questões, esses elementos, porque Deus se relaciona conosco através de aliança. Então nós vimos que o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade, a gente chama de pacto de obras, porque foi o pacto, então ali na coluna da esquerda, nesse pacto de obras, Deus entrou em aliança com Adão, e Adão estava aí representando toda a raça humana, todos os seus descendentes. Então quem que são as partes do pacto de obras? Deus e Adão, sendo que Adão está representando todos os seus futuros filhos, futuras gerações. Qual foi a promessa que Deus fez a Adão? Vida plena, vida eterna, em abundância. Qual que era a condição? Que ele fosse perfeitamente obediente a Deus, que ele cumprisse todos os mandamentos que Deus deu para ele: cultivar a terra, se multiplicar, encher a terra, guardar o sábado, dia de descanso, e a proibição de não comer do fruto proibido. Então Adão tinha que cumprir perfeitamente todos esses mandamentos, então ele teria vida. E se ele não cumprisse perfeitamente toda a lei, ele teria morte, ele certamente morreria. E foi isso que aconteceu. Então, pelo pecado, Adão se tornou completamente incapaz, e todos os seus descendentes, por consequência, nós, inclusive, nós nos tornamos incapazes de conseguir vida eterna por meio de obediência. A gente não consegue obedecer perfeitamente à lei porque o pecado nos corrompeu. Então, já que nós não conseguimos ter vida eterna, já que nós não conseguimos alcançar a salvação, a vida eterna por meio da obediência, Deus resolveu fazer um segundo pacto. E nesse pacto, em vez de Deus fazer com o homem, que é falível, com o homem que já está corrompido pelo pecado, Deus faz esse pacto com o seu próprio Filho, para ele ser o Redentor. Então Cristo cumpre perfeitamente toda a lei, Cristo faz tudo o que Adão devia ter feito, e ele inclusive sofre as penas da maldição do pecado, da morte, em lugar da humanidade, e então ele cumpre perfeitamente a parte dele. Então Cristo cumpre o pacto, ele é como um fiador. Lembra da gente falar de fiador? É aquele que cumpre o contrato no seu lugar, caso você não consiga. Você faz um empréstimo no banco, você tem que colocar um fiador, porque se você não pagar, o fiador tem que pagar. Então a ideia é que nós não conseguimos nesse pacto uma perfeita obediência, mas Cristo, como aí uma espécie de fiador, ele cumpre tudo que nós devíamos cumprir, porque nós não conseguimos, então ele faz isso em nosso lugar. Então nesse pacto, nesse segundo pacto que Deus faz com a humanidade, que é chamado de pacto da graça, na verdade ele faz diretamente com Cristo, e Cristo está representando todos os eleitos, assim como Adão representava todos os seus descendentes. Então agora Deus exige de nós fé com uma condição, e a partir do momento que nós temos fé em Jesus Cristo, que nós cremos em Jesus, Deus nos dá salvação e vida eterna. Então esse é o pacto da graça. Então nós vemos essas duas alianças, esses dois pactos na Escritura. O primeiro, ele começa em Gênesis e acaba ali mesmo, com a queda do primeiro casal. O pacto da graça começa logo em seguida, quando Deus faz a promessa de um Redentor, lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz para a serpente: olha, eu vou
colocar inimizade entre você e a mulher, e um descendente da mulher vai pisar na sua cabeça, vai te esmagar. Então, a partir dali que Deus promete um Salvador, Deus promete um Redentor, está ali muito claro para nós que há um pacto de graça, que não é mais baseado em obediência, mas que é baseado na obra de um Salvador que virá, que está prometido. Então, ali em Gênesis 3,15, a gente vê que da perspectiva de Adão, o pacto de obra, o pacto de graça está inaugurado. E a partir do momento em que os nossos primeiros pais creem, eles têm fé, eles já estão incluídos nesse pacto da graça. E esse pacto da graça, ele se estende por toda a Escritura, incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente terminou a aula da semana passada, explicando para vocês que Antigo e Novo Testamentos não são tão diferentes assim. Eles não são coisas completamente opostas. Eles são o mesmo pacto. Eles são maneiras diferentes de Deus ou de Cristo administrar suas bênçãos do pacto a nós. Mas eles são o mesmo pacto. Antigo Testamento e Novo Testamento fazem parte desse pacto da graça. O esquema é o mesmo, o acordo é o mesmo, as promessas são as mesmas, as condições são as mesmas, aquele que dá a bênção é o mesmo, que é Cristo. O que muda é o formato, é o jeito de conceder essas bênçãos. E a ilustração que eu dei para tentar tornar mais claro é de um presente e do seu embrulho. Então, é como se no Antigo Testamento Cristo desse esse presente ao seu povo, um presente com a embalagem toda enfeitada, cheia de glitter e laço, todo colorido, fazendo aí uma referência a toda aquela pompa do Antigo Testamento, de cerimônias, de festas, de rituais, de purificação e sacrifício, e Arca da Aliança, mais não sei o que, toda aquela pompa do Antigo Testamento era uma forma de Cristo administrar essas bênçãos a nós, ou Ele dar essas bênçãos, como quem dá um presente. No Novo Testamento, as bênçãos do pacto, quando são dadas a nós, elas são dadas em uma nova roupagem, uma nova embalagem, uma embalagem mais simples, mais enxuta, é só ali um embrulho, não tem nada de cor, é uma cor só, não tem nem laço, está só amarrado ali, uma simplicidade, mas o conteúdo do presente é o mesmo, as bênçãos são as mesmas, a pessoa que dá é a mesma, que é Cristo. Então, Antigo e Novo Testamento são maneiras diferentes de Cristo abençoar o seu povo, mas faz parte da mesma aliança, é o mesmo Cristo que abençoa, Ele concede as mesmas bênçãos. E eu até tentei fazer uma comparação para vocês, dizendo, olha, por exemplo, uma das maneiras de administração do pacto no Antigo Testamento era a circuncisão. No passado, quando os crentes circuncidavam a si mesmos e circuncidavam seus filhos, eles escolhiam as mesmas bênçãos que hoje os crentes escolhem quando eles se batizam e batizam seus filhos. A bênção é a mesma. As mesmas bênçãos que os israelitas escolhiam ao participar da Páscoa, ao celebrar a Páscoa, são as mesmas bênçãos que nós escolhemos hoje ao participar da ceia do Senhor. Então, as bênçãos são as mesmas. O Cristo que concede é o mesmo. O que muda é o formato, o que muda é a embalagem, é a maneira de Cristo conceder essas bênçãos. A gente até viu Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele dizendo, olha, não ignorem que os nossos pais, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram batizados. Ou quando eles comeram do maná no deserto e tomaram da água que saiu da rocha, eles estavam comendo e bebendo da mesma rocha espiritual que é Cristo, fazendo uma referência aí ao comer e beber da Páscoa, da ceia do Senhor. Então, Paulo parece até estar usando uma linguagem estranha, falando de batismo e de ceia num tempo em que isso não existia, parecendo aí um anacronismo. Mas o que Paulo está dizendo, nesse jeito de falar, é que os crentes do Antigo Testamento, eles escolhiam as mesmas bênçãos que hoje nós escolhemos. O pacto é o mesmo. Foi basicamente isso que a gente falou nessas 2 últimas semanas. Não tem um desenho assim, não? Não, eu esqueci de colocar, então. Pode passar. Ok, tudo bem? Até aí? Vocês ficaram com alguma dúvida da semana passada? Quem não estava aí na semana passada, alguma dúvida sobre isso? Tudo bem? Ok.
Então vamos para o último parágrafo da confissão, do capítulo 7, parágrafo 6. Muitos versículos que eu vou colocar aí não estão no livro, então se vocês trouxeram aí o livro e caneta, aproveitem para anotar. Vamos lá, é o seguinte: sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Pode passar? Por essas ordenanças, quais? Pregação da palavra, batismo e ceia do Senhor. Por essas ordenanças, apesar de elas serem em menor número e administradas com mais simplicidade, menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, mais evidência, mais eficácia espiritual e a todas as nações, tanto judeus como gentios. Isso é chamado o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, lembra que eu estava usando lá a ilustração de dar um presente com embalagem diferente. E é isso que a confissão está dizendo, que no Novo Testamento, a forma de Cristo conceder ou administrar as bênçãos do pacto é uma forma mais simples, mais enxuta, né? Não tem tantas ordenanças quanto no passado, não tem festas como eram no Antigo Testamento, aquelas festas, as 7 festas judaicas, não tem sacrifício, não tem ritual de purificação, não tem incenso acendido na hora da oração, não tem arca da aliança para carregar quando o tabernáculo se move, não tem levitas, não tem toda essa pompa que tinha no Antigo Testamento, não tem todas aquelas coisas. No Novo Testamento, Cristo administra suas bênçãos com mais simplicidade, de forma mais enxuta, são menos ordenanças, são 3 formas de administrar: pregação da palavra, batismo e ceia do Senhor. Mas apesar de ser um menor número, essas ordenanças serem menor número, serem mais simples, elas são muito mais eficazes do que os rituais do Antigo Testamento, muito mais eficazes no sentido de instruir, de consolar, de encorajar, de abençoar o povo. Elas são mais eficazes, elas são, qual a palavra foi usada? Elas têm uma maior plenitude e elas se manifestam a todas as nações e não só aos judeus. No passado, essas bênçãos eram administradas exclusivamente ao povo judeu. É claro que havia uma exceção ou outra de gentios que se convertiam, mas dá para contar no dedo, no Antigo Testamento, os crentes que eram de fora de Israel que entraram no pacto. E quando eles entraram no pacto, eles tiveram que passar pela circuncisão, circuncidar os seus filhos, participar daquelas cerimônias. Então dá para contar no dedo os gentios que entraram no pacto, mas em sua grande maioria eram os judeus que faziam parte do pacto. Os gentios estavam fora, eram estrangeiros, eram estranhos, como a gente vê Paulo dizendo em Efésios. Então, agora no Novo Testamento, essas ordenanças elas são administradas a todas as nações, a gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, perceba que a confissão está dizendo para nós o seguinte, no parágrafo 5 da que a gente viu semana passada: aquelas ordenanças do Antigo Testamento, elas já eram eficazes, fazendo aqueles rituais, cumprindo aquelas leis, observando aquelas festas, o povo de Israel já era salvo pela fé, já era justificado. Eles já criam no Cristo que haveria de vir, eles já tinham seus pecados perdoados como nós temos, eles já eram adotados por Deus. Deus chama Israel de meu filho, meu primogênito. Já era um povo que experimentava a bênção da adoção, da justificação, da santificação. Os ritos do Antigo Testamento, eles já eram eficazes, mas agora no Novo Testamento eles são mais eficazes ainda, eles são mais usados por Deus ainda para edificar o povo, em uma maior potência, em uma maior plenitude do que era no Antigo Testamento. Sem contar que agora todos os povos fazem parte do pacto, é gente de todas as nações e não somente os judeus. Então, daí a confissão dizer que é um pacto mais eficaz, mais pleno, porque é manifestado a todas as nações. Então deixa eu mostrar alguns versículos para vocês. Só antes disso, destacando que o final mostra aí para a gente. Então percebam que Antigo e Novo Testamento não são 2 pactos diferentes, não são 2 pactos da graça. É o mesmo pacto da graça em essência, em substância, é o mesmo pacto, só que em administrações diferentes.
Agora você pode passar. Então vamos ver aí, era essa imagem que eu queria ter mostrado no início, ela está aí. Então, perceba que eu coloco ali em cima, pacto da graça, e eu puxo duas setinhas, para mostrar que não são dois pactos da graça, mas duas formas diferentes de administrar o mesmo pacto da graça. No Antigo Testamento, que a confissão também chama de no tempo da lei, fazendo referência à lei de Moisés, às tábuas, como Cristo administrava o pacto? Como que Cristo abençoava o seu povo no Antigo Testamento? Com promessas, com profecias, com sacrifícios, com circuncisão, com cordeiro pascal, e essas bênçãos eram administradas aos judeus. Então, no Antigo Testamento, era dessa forma que o pacto era administrado. No Novo Testamento, a gente tem mais simplicidade. Tem pregação da palavra, batismo, ceia, a gente tem mais simplicidade, porém maior plenitude e eficácia. E tanto os judeus quanto os gentios são abençoados nesse pacto, estão incluídos nesse pacto. Pode passar? Tá, agora para a gente começar a comentar de fato o que tudo foi falado e mostrar como é que a Bíblia apresenta isso para nós. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, fazendo uma referência às leis alimentares do Antigo Testamento. Não podia comer porco, não podia comer várias espécies de passarinho, tinha toda uma regra lá no cardápio do povo o que podia ser comido. Então, o que aconteceu, chegou no Novo Testamento e tinha crente judeu convertido a Cristo, julgando o gentio porque ele estava comendo carne de porco, ou comendo a carne de animais que no Antigo Testamento eram impuros. E Paulo está dizendo assim: ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, fazendo referência a essas leis do Antigo Testamento. Nem por dia de festa, lembra um monte de festa que tinha? Festa dos pães asmos, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, dia da expiação, festa da colheita, várias festas que Israel guardava, e agora ficou aquela tensão. E agora que a gente é crente no Senhor Jesus Cristo, a gente guarda essas festas judaicas ou não? Os judeus cristãos estavam criticando ou julgando os gentios por eles não observarem essas festas de Israel. Na cabeça dos crentes judeus, no tempo do Evangelho, eles estavam assim: não, agora que vocês se converteram, vocês têm que virar judeu, vocês têm que circuncidar, têm que guardar festa, não pode comer carne sufocada em sangue, não pode comer carne de animal imundo. Então havia essa tensão na igreja, e Paulo está escrevendo esse texto para lidar com isso. Então ninguém julga vocês por causa dessas coisas, por festa de lua nova, por sábados, porque tudo isso, ou seja, todas essas leis do Antigo Testamento, incluindo leis no calendário, leis no cardápio, no seu modo de viver, todas essas leis, elas são sombras das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é Cristo. Lembra que eu expliquei essa ilustração que é usada na Bíblia para vocês na semana passada? Dizendo o seguinte: eu estou caminhando por uma rua que logo ali onde está o gasofilácio mais ou menos, vai ter uma esquina. Então a esquina vai ter um buraco para lá. E eu estou caminhando, olhando para frente, e aí eu vejo de repente no chão uma sombra. Eu não estou vendo a pessoa que está vindo na rua de lá, mas quando ela está se aproximando, eu vejo a sombra dela no chão. Eu sei que está vindo uma pessoa lá porque eu estou vendo a sombra dela. Eu não vi a pessoa. Eu não sei se ela é branca, se é negra, se tem cabelo encaracolado, cabelo liso. Eu não sei a cor do olho da pessoa, mas eu sei que vem vindo alguém, porque eu vi a sombra dela. A sombra me dá alguns indícios sobre essa pessoa: se é alta, se é baixa, se é magra, se é gordinha. Eu consigo ver mais ou menos pela sombra, mas a sombra não me diz tanta coisa assim. Mas eu consigo imaginar como é que vai ser essa pessoa. E eu penso assim: eu vou ir mais devagar, porque senão eu vou trombar com esse sujeito que está vindo ali. E aí eu vejo a sombra. Mas quando a pessoa aparece, quando ela de fato passa a esquina e eu vejo, aí eu tenho uma noção plena do que é a pessoa. Aí eu sei a cor da pele, a cor do cabelo, a cor do olho, eu consigo ver a pessoa, consigo ver a cor da roupa que ela está vestindo. Então a ilustração que Paulo está usando aí, a comparação é o seguinte: essas leis do Antigo Testamento, elas eram sombra de Cristo, ou seja, elas davam ao povo judeu uma certa noção qual que era a obra que o Messias faria. Quando o povo levava sacrifício todo dia para o templo, eles tinham alguma noção de que a obra do Salvador, do Messias, envolveria sacrifício, envolveria sangue derramado. Eles entendiam isso. Quando lá fazia-se uma distinção entre alimentos puros e impuros,
Era um jeito didático de entrar na cabeça do povo de que nessa vida tem coisas que são separadas para Deus e tem coisas que são imundas, que se a gente serve a Deus, a gente não mexe com elas. Então tudo isso dava uma noção ao povo da obra do Messias, uma obra de santificação, uma obra de separação para Deus. Então quando o povo santificava o seu cardápio, santificava o seu calendário, era um jeito dele aprender que toda a vida, todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu calendário, o que você come, o seu jeito de viver, o seu jeito de vestir, tudo isso está incluído na santificação. Você se santifica em todos esses aspectos. Enfim, essas leis e rituais do Antigo Testamento eram como uma sombra, dando indícios para nós do que seria quando o Salvador aparecesse. Quando a gente visse o corpo, lembra? Eu não tinha visto o corpo da pessoa, mas eu vi a sombra. Mas quando o corpo da pessoa aparece, a sombra pouco me importa, porque a sombra ela dava apenas indícios. Mas quando o corpo aparece, aí eu não ligo muito para a sombra. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém julgue vocês por se vocês guardam festa ou não, se vocês comem de carne de porco ou não, porque tudo isso era sombra. O corpo já apareceu, é Cristo, agora a sombra não interessa mais. A gente já viu a substância do pacto, aquilo que é o pacto em si, Cristo. Ele é o que importa, tudo era sobre Ele. E agora que Ele apareceu, festa, calendário, o que pode ou não pode comer, o que pode ou não pode vestir, isso aí não interessa mais, isso era sombra, ficou para trás. Agora o que importa já apareceu, que é Cristo, é o corpo. Então esse é um jeito de Paulo falar que agora, no Novo Testamento, quando Cristo se manifestou, quando Cristo veio ao mundo, se encarnou, o que era do Antigo Testamento, que era sombra, ficou para trás. O que era promessa foi cumprido. O que era sombra, o corpo apareceu. O que era apenas um rascunho, uma figura, agora a realidade se manifestou. Então o que é sombra, figura que é outra palavra, sombra, figura e isso fica para trás, porque agora Cristo apareceu, agora Ele é o que importa. Então aí esse é um jeito da Bíblia nos ensinar a diferença entre Antigo e Novo Testamento. É o mesmo pacto, é a diferença em se administrar essas bênçãos. Pode sim. Agora, sobre as formas como esse pacto é administrado. E a primeira forma é a pregação da palavra. É por isso que Paulo diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, mas também agora o grego ou o gentio. Então, pregação da palavra é uma forma como nós somos abençoados nesse pacto. E Paulo está dizendo, é por meio da pregação da palavra que vem a salvação. Então, se a salvação é a bênção que é concedida no pacto da graça, então como é que essa salvação vem a nós? Por meio da pregação da palavra. Então ela é um meio de administração, ela é um meio de graça, ela é um jeito de Cristo dar essa bênção da salvação a nós. É a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho disso, porque é poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o gentio agora na nova aliança. Batismo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordem de Cristo para batizar, aí demonstrando que o batismo é uma forma de abençoar nesse pacto da graça. Próximo, agora também a ceia do Senhor, Paulo ordenando a igreja, mesmo que o Senhor Jesus Cristo ordenou a ele, porque eu recebi do Senhor o que eu também entrego a vocês. Olha, a ordem que o Senhor me deu, agora eu dou a vocês também. Na noite que foi traído, Jesus pegou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, na nova aliança, no Novo Testamento, a forma como Cristo administra o pacto é também por meio da sua ceia. Pode passar? Ok, então a gente viu já as 3 formas de administração da nova aliança: pregação da palavra, batismo e ceia do Senhor. Agora, deixa eu mostrar para vocês no livro de Hebreus como é que a Bíblia nos ensina que a nova aliança, ou o Novo Testamento, ele é superior à antiga aliança. Lembra lá da confissão falando que apesar de ter maior simplicidade, o Novo Testamento ele é mais eficaz, ele é mais eficiente, mais pleno.
E aí eu vou mostrar isso para vocês. Só para você entender, porque eu vou explicar algo é um pacto só com duas alianças? Guarda isso para o final. Mas eu vou dizer o seguinte. São os dois pactos, né? De obras e de graça. Né? De graça tem duas alianças. Sim, o pacto da graça, a gente nem fala de... É o seguinte, o pacto da graça, ele foi sendo confirmado ao longo da história. Deus fez o pacto com Cristo e anunciou ele a Adão e Eva já em Gênesis 3,15. Ali Deus está anunciando o pacto da graça e confirmando que ele existe, né? Que houve esse pacto que eles devem crer. Então foi confirmado ali com Adão. Ao longo da história da redenção, de Adão até Jesus Cristo, Deus foi confirmando esse pacto com várias pessoas. Eu vou mostrar isso para vocês no finalzinho. Confirmou com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, por meio de Cristo. Então, a gente não fala, a gente pode até falar de alianças diferentes, mas que estão incluídas dentro do mesmo pacto. Não são alianças diferentes no sentido de elas serem diferentes uma da outra, ou que cada uma é separada da outra, porque a gente vê os mesmos termos se repetindo. Por exemplo, Deus diz a Adão, nesse pacto da graça, olha, se multipliquem, encham a terra. O que ele diz para Noé depois? Se multipliquem. É tipo como se fosse uma subida, assim, sabe? Isso. O gráfico que eu vou mostrar porque eu fiz exatamente isso. É mostrando que existe um progresso de revelação, né? É o termo teológico que a gente usa em teologia bíblica. Para falar de progresso de revelação, é que Cristo foi, que Deus foi expandindo as promessas do pacto. Enquanto mais tempo passava, Deus revelava mais promessas que estavam incluídas dentro desse mesmo pacto. Então Davi, ele sabia muito mais coisa do que sabia Abraão. Deus tinha prometido muito mais coisas a Davi do que tinha prometido a Abraão. Davi tinha todas as promessas feitas a Abraão e mais um cadinho, né? Então entendo que foi havendo um progresso, e essa aliança ela foi sendo confirmada. Há sim eu vou usar a palavra ruptura entre aspas, porque não é uma ruptura a ponto de dizer eram coisas completamente diferentes entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas a gente vai ver que o Novo Testamento, ele é a concretização de tudo que foi profetizado. Ele é a realidade de tudo que foi sombra. Ele é o corpo de tudo que foi sombra. Ele é a realidade de tudo que era apenas uma figura, um rascunho. Por isso, o que ficou para trás no Antigo Testamento, por isso que a gente fala em termos de coisas que foram descontinuadas, ou que pararam, né? Cessaram, como sacrifícios, como festas, como cardápios. Essas coisas elas ficaram para trás porque Cristo, quando inaugura a nova aliança, o Novo Testamento, ele torna aquilo tudo mais pleno e cheio de significado, de forma que ele torna o que era passado desnecessário, né? E como eu vou mostrar agora nesses versículos. Mas o ponto é que há o mesmo pacto da graça que foi sendo confirmado de formas, foi sendo confirmado ao longo da história com alianças que Deus ia fazendo com o povo. Eu falei isso só para não te deixar sem resposta, mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, depois que a gente ver esses textos aí. Então, ok, por que a nova aliança, o Novo Testamento, ele é superior ao Antigo Testamento? O livro de Hebreus, dentre várias outras coisas, mas eu listo 4 aí. É porque o Novo Testamento, a nova aliança, tem promessas superiores que são baseadas em um sacrifício superior. Esse sacrifício ele foi oferecido por um sacerdote superior num santuário superior. Então tudo na nova aliança é melhor do que na antiga, é superior à antiga. Veja que, reparem que o autor de Hebreus, ele não coloca como sendo algo diferente, apenas melhor, mas não algo que é completamente oposto, como se o Antigo Testamento fosse uma coisa completamente estranha, que ficou para trás, acabou e pronto. O Novo Testamento, ele é melhor, mas em natureza, em essência, é a mesma coisa, é a mesma aliança, mas é manifestada de uma forma superior. Então vamos ver esses versículos aí, todos em Hebreus. Eu coloquei os endereços aí na frente, a gente vai ver agora, pode passar. Então, no Novo Testamento, as promessas são superiores às promessas do Antigo Testamento. E é isso que quer dizer quando o autor de Hebreus escreve o seguinte: mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente
quanto também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então o autor de Hebreus já está afirmando para nós aí que por meio de Cristo uma aliança foi feita com o povo que ela é superior à antiga aliança, ao Antigo Testamento. É superior porque tem promessas superiores, mais coisas são prometidas, elas são prometidas com mais clareza, com mais bênçãos são prometidas. Pode passar. E essas promessas, elas são feitas com base em um sacrifício superior. E o autor de Hebreus diz assim: ele, falando de Cristo, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento, né? Entrando todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio, ou seja, com sangue de um bicho. Mas, e se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, se Cristo precisasse oferecer um sacrifício de mesma qualidade dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele precisaria ficar se crucificando várias vezes desde a fundação do mundo. Mas não foi assim. Ele ofereceu um único sacrifício, que já foi suficiente para cobrir e perdoar pecados passado, presente e futuro. Um sacrifício muito superior aos sacrifícios feitos no Antigo Testamento, que precisavam ser oferecidos todos os dias, todos os anos e com sangue de animais. Então Cristo vem e oferece um sacrifício superior, um sacrifício com o próprio sangue, um sangue do próprio Deus encarnado, e um sacrifício que é suficiente para perdoar e cobrir pecados de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações de todos os tempos, para perdoar pecados passados, presentes e futuros. E o final do versículo diz que agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Pode passar? E Cristo era um sacerdote superior ao sacerdote do Antigo Testamento, porque convinha a nós, era importante, era necessário para nós um sumo sacerdote como este, falando de Cristo, que é santo, que é inculpável, que é sem mácula, que é separado dos pecadores e é exaltado acima dos céus. Ele não tem necessidade, como os sumos sacerdotes aqui da terra, os simplesmente humanos, de oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque ele fez isso uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. E Cristo não precisou oferecer um sacrifício por si mesmo, né? Porque ele não tinha pecado. Ele não era como um sacerdote que fazia 2 sacrifícios, primeiro para purificar a si mesmo, porque é só então depois disso ele poderia sacrificar em prol dos outros. Cristo oferece um sacrifício de uma vez por todas, que não era por si mesmo, mas era por outros. Então ele é um sacerdote muito melhor do que os sacerdotes levíticos, do que os sacerdotes da tribo de Levi. E ele ofereceu, e lembre-se, o sacrifício ele é oferecido num lugar específico, um lugar especial, separado para isso, um santuário. Os sacerdotes, eles ofereciam, no princípio, no tempo dos patriarcas, eles faziam um altar de pedra. Depois, quando Deus ordenou a construção do tabernáculo, era um santuário lá no tabernáculo, um pátio. Depois, no templo, era um altar, um santuário no templo. Então, todos esses lugares eram físicos e eram aqui na terra. E olha o que o texto de Hebreus diz: nós temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não do homem. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém o próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então olha que interessante, o autor ele coloca um desprezo pelos santuários do Antigo Testamento, por dizer que eles foram feitos na terra e que foram feitos por mãos humanas e que eles foram feitos como sendo um modelo, uma imitação do santuário que há no céu. Então olha que interessante esse desprezo, né? Ele pontuou 3 coisas para menosprezar os santuários do Antigo Testamento. Ele diz que era um santuário feito na terra, por mãos humanas e com base num projeto copiado do santuário verdadeiro nos céus. Então olha o jeito dele de dizer que como era inferior à antiga aliança. Lembre-se, já era eficaz. Quando o crente ia lá e oferecia o sacrifício, ele tinha os seus pecados perdoados, ele era salvo por meio da fé naquele sacrifício, crendo no Messias que viria. Mas agora no Novo Testamento
nós temos um sacerdote superior que ofereceu um sacrifício superior, com promessas superiores num santuário que é nos céus, é à direita de Deus e é no santuário verdadeiro, real, lá em cima. Então veja como é que o autor de Hebreus está colocando para nós que na nova aliança ela é muito superior à antiga. Ela é muito mais eficaz, mais eficiente, ela traz maior plenitude do que o Antigo Testamento. Pode passar? Então, ok. Então, eu já disse para vocês que o Novo Testamento ele é superior ao Antigo. Mostrei isso para vocês. Agora falta a gente observar o detalhe de que, embora eles sejam um mais eficaz do que o outro, eles não são pactos diferentes. Eles não são duas coisas completamente distintas. Eles são uma continuidade, uma evolução, uma progressão de um mesmo pacto. Não é que houve ali o Antigo Testamento acabou e ficou para trás. Não é assim. O Novo Testamento ele é uma evolução, um progresso, é um aumento de eficiência, né? É uma melhoria do Antigo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento ele era só uma sombra, ele apontava para o que havia de vir. É aquela sombra que eu vejo ali na esquina, mas depois vem um corpo real e esse aparece. Então, o Antigo Testamento ele era uma sombra do Novo Testamento, mas eles são, em essência, o mesmo pacto. E aí eu vou mostrar alguns poucos versículos que tratam disso. Então, a confissão termina o capítulo 7 dizendo assim: não há, portanto, dois pactos da graça diferentes em substância ou em essência, mas é o mesmo pacto da graça sobre várias dispensações, ou dispensações no sentido de serem várias maneiras de ser administrado. Agora sim vamos ver alguns versículos. Romanos 3. Agora, sem lei, então Paulo está falando do pacto da graça, mais especificamente do Novo Testamento. Agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então ele está falando ali da bênção do pacto da graça e especificamente no Novo Testamento, porque é quando Cristo se manifesta. E aí, lá no versículo 30, ele diz assim: visto que Deus é um só, ele justificará tanto o circunciso a partir da fé, como o incircunciso por meio da fé. Quando Paulo fala de circunciso e incircunciso, ele está falando de judeu e gentio. Gente do Antigo Testamento que cria, que tinha fé, e gente do Novo Testamento que tem fé no Senhor Jesus. Então ele está dizendo, Deus é o mesmo. Ele justifica e salva da mesma maneira que salvava no Antigo Testamento, ele justifica e salva no Novo Testamento. A exigência é a mesma, é fé. Então, no pacto da graça, Deus exige fé. Quando o crente do Antigo Testamento tinha fé, ele era justificado e salvo. Lembra? Abraão creu na promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado por meio da fé. E Paulo dá o exemplo de Davi. Davi, ele falou: bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui seus pecados, mas que perdoa. Davi, quando creu, por meio da fé, foi justificado e salvo. Da mesma maneira, nós hoje, no Novo Testamento, mesmo sendo gentios, não judeus, somos justificados e salvos por meio da fé. Então, é o mesmo Deus, é a mesma exigência, fé e a mesma promessa, que é dada e cumprida, a mesma bênção, justificação, salvação. Então veja, Antigo e Novo Testamento são maneiras diferentes de administrar, mas o conteúdo que é dado é o mesmo, justificação, salvação. As exigências são as mesmas, fé. Quem administra é um só, né? Deus é um só. Pode passar. Romanos 4. O que fala a Escritura? Ela não diz o seguinte: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça? E essas palavras, isso lhe foi atribuído por justiça, ou ele foi justificado, essas palavras foram escritas não somente por causa dele, por causa de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus. Ou seja, quando nós cremos em Deus, da mesma maneira que Abraão creu em Deus, nós somos igualmente justificados como Abraão foi. Então percebam, não são dois pactos diferentes, não são duas coisas completamente estranhas uma à outra e diferentes.
É o mesmo pacto. Da mesma forma que Abraão era salvo no Antigo Testamento, nós somos salvos no Novo Testamento. Da mesma forma que ele cria e era justificado, nós cremos e somos justificados. Pode passar? Ok. Aí já é outra parte, eu respondendo especificamente aquela pergunta que a Larissa fez. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Comentário? Ok? Tá. A confissão terminou falando que Antigo e Novo Testamento não são dois pactos diferentes, mas é o mesmo pacto com dispensações diferentes ou administrações diferentes. Mas, aí a ressalva, quando a confissão fala dispensações diferentes, ela não está se referindo ao que hoje a gente chama de dispensacionalismo, que é a maneira de interpretar a Bíblia dos pentecostais, da maioria dos batistas, da maioria dos evangélicos. É a forma como eles leem a Bíblia, como eles estruturam o seu jeito de ler a Bíblia. Eles falam de 7 dispensações. Olha, tem o tempo da lei, tem o tempo da graça, tem o tempo da inocência, né? Então, os dispensacionalistas creem que Deus, ao longo da história, teve 7 maneiras de tratar com a humanidade. No caso, a gente está na 6ª, ainda falta a 7ª, que para eles é o milênio, que ainda vai acontecer. Então, para os dispensacionalistas, Deus tem 7 maneiras diferentes de lidar com a humanidade, maneiras que são completamente diferentes uma das outras e que não existe nenhum tipo de continuidade ou de semelhança. Deus tratou Adão de um jeito e tratou Noé de um jeito completamente diferente, que tratou Abraão de um jeito completamente diferente, que trata a igreja de um jeito completamente diferente. E é por isso que você vê a maioria dos evangélicos, pentecostais, até a maioria dos batistas, desprezarem por completo o Antigo Testamento, no sentido de dizer que nada disso mais vale porque era no tempo da lei. E aí você está discutindo uma doutrina, um ensino bíblico com um dispensacionalista, e você cita um texto do Antigo Testamento e ele fala, não, isso aí não vale, isso aí é tempo da lei, isso aí a gente está no tempo da graça. Talvez você já tenha ouvido esse tipo de linguagem. É o jeito do dispensacionalista dizer, olha, Antigo Testamento ficou completamente para trás, tudo que não é Novo Testamento ficou para trás. É por isso que raramente você vai ver numa igreja evangélica um pregador no culto pregando um texto do Antigo Testamento, pregando um Pentateuco, pregando um profeta, no máximo um salmo, mas há ali um deixar de lado o Antigo Testamento como se ele tivesse passado completamente. E daí, inclusive, a ideia dos gideões de distribuir só o Novo Testamento. E aí você vê em evangelização aquelas bíblias pequenininhas, costuma vir só Salmos e Novo Testamento. No máximo Provérbios, Salmos, Provérbios e Novo Testamento. Porque para eles é o que realmente importa. Para eles, o Antigo Testamento não interessa, porque para eles é uma forma completamente diferente de Deus tratar a humanidade. Eu podia até ter trazido um gráfico dispensacionalista para vocês, mas basicamente eles falam de tempo da inocência, quando Adão e Eva não tinham pecado, que é o que nós chamamos de pacto das obras. Depois eles falam de tempo da consciência, tempo do governo humano, por meio de Noé, de Abraão. Aí vem o tempo de Abraão, depois o tempo de Moisés, depois que é o tempo da lei. E para eles são maneiras completamente diferentes de Deus tratar o seu povo, sendo que quando termina uma, acabou, agora vem uma nova maneira que não tem nada a ver com a outra. Mas isso ignora o fato de que muitas ordens são repetidas de um tempo bíblico para outro. As mesmas ordens que Noé recebeu eram as ordens que Adão tinha recebido. Davi recebe as mesmas promessas que Abraão recebeu. Abraão recebe as mesmas promessas, Moisés recebe as mesmas promessas dadas a Abraão. A gente vê que as promessas elas vão sendo passadas de tempos em tempos até o final da história. Elas vão sendo expandidas e clareadas. Por exemplo, a gente tem visto em Gênesis nos domingos à noite que a promessa de um redentor, de um filho que nascerá da mulher e que pisará a cabeça da serpente, essa promessa ela está martelando na nossa mente enquanto a gente lê. E ela prossegue na Escritura, ela continua. Até que chega em Moisés,
e Deus promete que vai levantar um profeta maior do que Moisés. Então, Deus já tinha prometido que viria um Salvador, e que esse Salvador seria um humano, porque ele nasceria da semente da mulher. Então virá aí um Salvador humano, que ele vai resolver o problema do pecado da morte, ele vai esmagar Satanás. Então, até Moisés, a gente sabia que ele, até Abraão, a gente sabia que ele seria humano. Aí chega Abraão e Deus faz a promessa de que de Abraão viria um que abençoaria todas as nações. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Então a gente sabe que agora esse homem vai alcançar não somente os descendentes de Abraão exatamente, mas toda a terra. Aí chega em Moisés, e Deus diz que vai levantar um profeta semelhante, melhor do que Moisés. A gente já sabe que o Salvador, ele vai ser também um profeta. A gente já sabia que ele seria humano, que ele abençoaria todas as nações. Agora a gente sabe que ele vai ser um profeta. Aí chega em Davi, e Deus diz que vai levantar um descendente de Davi, que vai reinar para sempre, que vai se assentar eternamente no trono de Davi. Agora ele vai ser rei. Então vejam que é um progresso nessa revelação. Não é que vai vir um monte de Salvador diferente. Não é que Deus está tratando de formas completamente diferentes com a humanidade ao longo da história. Ele está mantendo a mesma aliança, mantendo as mesmas promessas, mas intensificando essas promessas, tornando elas maiores, mais claras, mais precisas, descrevendo mais coisas a respeito do Salvador. Então a gente sabia que ele era humano, que ele vai abençoar todas as nações, agora que ele vai ser um profeta, que ele vai ser um rei. E aí na nova aliança, quando é prometida, é dito que ele vai trazer pleno perdão de pecados, que ele vai, por meio do seu sangue, oferecer seu sacrifício, seu sacrifício, ele vai trazer pleno perdão de pecados. Quem é que traz perdão de pecados por meio de um sacrifício? O sacerdote. Ele vai ser um sacerdote também? É alguém que vai reunir todas essas funções, todos esses ofícios, profeta, sacerdote, rei. Então vejam como ao longo do Antigo Testamento isso vai sendo prometido e expandido, até que chega no Novo Testamento e tudo isso é cumprido por meio de Cristo. Então, quando a Bíblia fala, quando a confissão fala de dispensações, então não é o que é chamado por aí de dispensacionalismo, que é a ideia de que Deus tem 7 dispensações ou 7 maneiras diferentes de abençoar de lidar com o seu povo ao longo da história, e que uma maneira vai sendo cancelada após outra à medida que o homem falha em cumprir o que Deus manda. Então Deus dá uma ordem para o homem e uma penalidade, e os dispensacionalistas até reconhecem em um lugar ou outro que isso é uma aliança, que existe ali termos da aliança e uma penalidade, uma multa, um castigo que vai ser dado caso não se cumpra. Para o dispensacionalista, quando o homem não cumpre aquela condição e Deus castiga, Deus encerra aquele contrato e inicia uma nova dispensação, uma nova fase. E só para vocês terem ideia do quão é absurdo essa ideia, é a ponto deles dizerem o seguinte: olha, no Antigo Testamento o Messias era prometido ao povo judeu. Quando Cristo veio e o povo judeu desprezou Cristo, não está lá na Bíblia que veio para o que eram seus e os seus não receberam, então Deus cancelou a dispensação dos judeus e iniciou uma nova dispensação dos gentios, o tempo da igreja. E Deus resolveu atrasar ou adiar as promessas feitas aos judeus. Deus deu um stand-by nos judeus, falou assim: já que vocês desprezaram Cristo, o Messias, vocês ficam de lado aí, agora eu vou abençoar os gentios, os povos de outras nações. Quando eu terminar a era da igreja, aí eu dou 1000 anos para vocês se arrependerem. Aí Cristo vai vir de novo, vai reinar na terra durante 1000 anos, e os judeus vão ter a sua segunda chance, né? Vejam como é a leitura dos dispensacionalistas, a ponto de separar. Eles dizem assim: não, povo judeu era uma coisa, igreja é outra, são coisas completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Enquanto nós, da teologia do pacto, nós que cremos em tudo que eu estou apresentando para vocês, nós entendemos que nós, igreja, somos o Israel de Deus, e que o povo do Antigo Testamento já era igreja, é o mesmo povo, né? Quantas vezes Paulo não nos compara a Abraão e não nos diz: vocês são os filhos de Abraão, é vocês que têm fé
no Cristo que vocês é que são filhos de Abraão, não é descendência sanguínea. Vocês são o povo de Deus, vocês são Israel de Deus. Paulo chega a nos chamar assim. Vocês, igreja, são Israel de Deus. Então nós entendemos que há uma continuidade entre Israel e igreja. É o mesmo povo, é a mesma igreja, são os mesmos eleitos, é o mesmo povo que Deus escolheu, né? São maneiras diferentes de Deus abençoar. Não há ali uma ruptura entre Israel e a igreja, como os dispensacionalistas afirmam. Então, chega a coisas que para nós são absurdas assim, porque eles levam em última consequência essa ideia de tentar procurar na Bíblia quando é que começa e termina uma dispensação, e terminou, ficou para trás, agora vem outra. Por isso é que eles desprezam completamente tanto as promessas quanto as leis que foram dadas no Antigo Testamento. É por isso que dispensacionalista não está nem aí para 10 mandamentos. Para eles, os mandamentos são só os que o Novo Testamento traz. Se o Novo Testamento não falou não deu o mandamento, ele está só no Antigo, ficou para trás. É por isso que para eles não existe o que nós chamamos de lei moral. Quando nós falamos assim, olha, a lei cerimonial ela terminou, aqueles sacrifícios, os sábados, as festas, ficou para trás. Mas a lei moral nos 10 mandamentos continua. Para batistas e pentecostais, isso não existe. 10 mandamentos não vale para nós hoje, né? E isso para vocês pode parecer estranho, por estarem acostumados de presbiterianos mencionarem 10 mandamentos, estudarem 10 mandamentos e tentarem aplicar princípios dos 10 mandamentos às situações atuais. Mas para batistas e pentecostais isso não faz nenhum sentido, porque para eles foi uma dispensação que ficou para trás. A ordem de se multiplicar e encher a terra, de ter filhos, é uma ordem que para pentecostal e batista não faz sentido. Cultivar a terra não faz sentido. E é por isso que para esses dispensacionalistas é tão difícil falar de preservação de meio ambiente, de cuidado com a terra, de desenvolvimento de tecnologia, mas cuidado com a criação de Deus. Você vai ver pouquíssimo conteúdo sendo produzido por dispensacionalistas, porque não tem nenhuma ordem no Novo Testamento explícita para cuidar da terra de Deus, ou para ter filhos. Então, para eles é muito tranquilo cancelar essas coisas. Falar assim, eu não vou ter filho não. Para aliancistas isso é pecado, isso é contrariar a ordem de Deus de se multiplicar, de encher a terra, de ter filhos. Mas para um dispensacionalista ele fala, não, isso ficou para trás, né? Por isso, exatamente, que eles não marcam os seus filhos da aliança. É por esse motivo que dispensacionalistas não batizam seus filhos, porque eles entendem que a ordem de Deus fazer uma aliança com o pai e com a descendência dele não faz sentido se ficou para trás. A ideia de circuncidar a si mesmo, circuncidar o seu filho, ficou para trás. Agora no Novo Testamento é só batismo. E daí a dificuldade de batistas pentecostais com o batismo infantil. É principalmente por esse motivo, porque eles entendem que circuncisão ficou para trás, é outra dispensação, enquanto nós entendemos que o princípio é o mesmo, as bênçãos são as mesmas, mudou o formato, deixou de ser uma circuncisão, um ritual com sangue, e passou a ser um ritual sem sangue, porque Cristo já derramou todo o sangue que era necessário. E Paulo compara claramente, fazendo um paralelo no Novo Testamento entre circuncisão e batismo. A gente vai ver isso quando chegar no capítulo sobre batismo. Mas o ponto aqui eu estou tentando apresentar para vocês e dar mais atenção a esse assunto, porque ele é a nossa principal base para entender batismo infantil. A gente vai ter muita dificuldade de entender o capítulo sobre batismo se a gente não entender esse capítulo aqui. Ele fornece as bases para o batismo infantil. Por que nós batizamos as nossas crianças? Basicamente porque nós entendemos que existe uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Existe uma continuidade entre circuncisão e batismo. Da mesma forma que no Antigo Testamento Deus ordenava que se circuncidasse as crianças e não só os pais, é necessário agora no Novo Testamento batizar não somente os pais, mas também as crianças, os filhos da aliança. Então, nós inclusive usamos essa linguagem. Eles são filhos da aliança, né? Para batistas e pentecostais, essa expressão não faz sentido, esse negócio de filho da aliança, porque eles meio que ignoram esse conceito de aliança, né? Para eles é um conceito desprezado, eles não estão nem aí para a ideia de aliança. Pode perguntar. Mas você fala que eles ignoram o Antigo Testamento, esses pentecostais no batismo. Mas eu também já vejo muito apego a algumas coisas do Antigo Testamento. Por exemplo, não pode usar calça,
não pode, não pode usar calça, essas coisas mais cerimoniais. Tem que jejuar muito, no Antigo Testamento a gente não conhece a ordem de jejum para esses casos, mas tem alguns apegos, né? Como é que fica isso? Ok. É um apego. Qual é a palavra que eu usar? É um apego incoerente, é a palavra que eu estou procurando. É um apego incoerente, porque na teologia eles dizem, olha, o Antigo Testamento ficou para trás. Mas quando convém, eles vão lá e pensam leis cerimoniais, leis dirigidas a Israel, e tentam aplicar à igreja hoje, de uma forma muito estranha, porque é um ou outro só, não é tudo, né? Então eles pegam o que interessa, e mais para usar como uma base bíblica, mas é pura tradição de homens, são invenções, mandamentos que eles inventam e buscam no Antigo Testamento uma lei que diga basicamente mais ou menos aquilo. Então, se uma lei do Antigo Testamento, em Levítico, proíba que um homem se deite com outro homem, se vista como uma mulher, um travestismo, eles pegam isso, ou proibindo uma mulher se vestir como um homem, eles pegam esse versículo e dizem, olha, calça é roupa de homem, mulher não pode usar calça. Mas tipo assim, quem disse que calça é roupa de homem? E quem disse que é isso que o texto estava falando, né? Está falando de travestismo, né? A pessoa botar lá peruca, virar uma drag queen. É bem diferente de uma mulher usar calça. São coisas, assim, não tem nada a ver um com a outra, né? Mas é um apego incoerente de pensar uma lei ou outra, porque eles não pegam todas, porque se fossem ser coerentes, eles começariam a regular a etiqueta da roupa. Ah, deixa eu ver se é 100% algodão. Porque tinha uma lei lá, olha, a roupa de vocês não pode ter 2 tecidos diferentes, tem que ser o mesmo tecido. Então se você usa poliéster, está em pecado, meu filho. Vou te disciplinar, vai ficar 3 meses no banco. Se fosse coerente, se a lei dada a Israel, a lei cerimonial, se eles fossem coerentes ao aplicar essa lei à igreja, se eles fossem dizer assim, não, nós somos aliancistas, não, a lei que valeu lá tem que valer aqui. Aí vai ter que começar a regular cardápio das pessoas. Normalmente se proíbe só carne de porco, mas não leva em conta todas as outras estipulações sobre comer pão sem fermento, sobre não tocar em animal morto, entende? Sobre não tocar em sangue, sobre não ter relação quando a mulher está menstruada, sobre não tocar na mulher, não só a relação, mas tocar na mulher quando ela está menstruada. Então a mulher está menstruada, ela tem que ficar de quarentena no cômodo da casa até acabar a menstruação dela. Ela não pode nem sentar na mesma cadeira que o homem, pode sentar no mesmo sofá. Se a gente for ser coerente, tem que pegar tudo isso e trazer para cá. E o que eles fazem é pensar uma lei ou outra pelo que convém e o que interessa. Eles querem regular a vida das pessoas. Então eu quero regular a forma como você se veste, como você corta seu cabelo. Então deixa eu pegar aqui uns versículos de base. Mas é incoerente, porque se eles fossem é incoerente nos 2 sentidos, porque se eles fossem incoerentes com o dispensacionalismo, eles não deviam pegar nada, e se eles quisessem usar a lei, eles deviam ser coerentes e pegar tudo, e não só o que convém, né? Então eles são coerentes nos 2 sentidos, tanto por usar, como por usar só uma parte, não um todo. Eu balancei a cabeça falando que não, porque eu achei que você ia falar falar de como os neopentecostais fazem, que aí não, aí já é loucura completa. Aí eles querem que aí eles querem trazer a Arca da Aliança para a igreja, quer botar muito sacerdotal, botar um kippah dos judeus, que nem é do tempo bíblico, mas eles querem, você vê lá o Edir Macedo na televisão com kippah. Aí já vira uma bagunça completa. Aí é candelabro na igreja, né, aquele abajur cheio de vela. Aí já é loucura completa, nem é exatamente dispensacionalismo, né? Mas eu entendi a pergunta, e é por esse apego incoerente nesses 2 sentidos, tanto por usar alguma coisa, que se eles fossem coerentes com o dispensacionalismo, com a ideia de Israel, igreja, que Cristo vai vir, vai reinar 1000 anos, se eles fossem coerentes com essa teoria, né, com esse sistema de interpretação, eles deveriam desprezar por completo o Antigo Testamento, que é o que muitos dos mais honestos e coerentes fazem, mas e quando eles pegam um ou outro, eles também estão sendo coerentes, porque se é para pegar, pega tudo, se não é para pegar, não pega nada. Então, né, devia, para ser coerente, ser 880, mas eles pegam o que convém, né, para regular a vida das pessoas.
Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Ok? Então, desculpa, engasguei. Quando a Confissão fala de dispensação, ela está usando a palavra dispensação como sinônimo de administração ou de economia. É a forma de Deus administrar ou conceder as bênçãos do pacto. Então, aí é uma palavra usada para se referir a como as bênçãos do pacto são dispensadas ou administradas aos crentes. Então, o gráfico que eu trouxe aí para vocês, que eu tentei desenhar, fiquei quebrando a cabeça sobre como representar isso de forma visual, é isso aí. Como é que Cristo administrou o pacto da graça ao longo da história? E é por isso que eu coloco na parte de baixo, aqui no eixo de X, né? Eu coloco aqui na parte de baixo o tempo, ou seja, isso aqui é o tempo passando, desde a criação de Adão até o Novo Testamento, até a nossa era atual, 2021. Então aqui é o tempo decorrido da história. E no outro eixo lá, de Y, tem o progresso da revelação. Ficou meio apagado ali, mas está escrito progresso da revelação. Ou seja, é a intensidade com que Deus, ou a quantidade em que Deus revela as suas promessas e revela a obra do Messias e tudo mais. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais as épocas vão avançando, Deus vai revelando mais conteúdo a respeito da sua aliança, do seu pacto de graça. Adão sabia isso aqui, Moisés sabia isso aqui, Davi sabia isso aqui. Então a ideia é que Deus é revelando mais a respeito do pacto da graça. Ele é dando mais promessas que ele concederia com a vinda do Messias na nova aliança. Então, o que eu percebo é que assim, eu separei a antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança está toda preenchida aqui porque ela é o que realmente importa, é a substância, ela está completa por meio de Cristo, se manifestou, cumprindo todas as promessas, dando forma a tudo que era sombra, né? Até por isso eu coloquei meio sombreado as outras alianças ali, ou a antiga aliança, porque nessas etapas da revelação, por meio de Abraão, Moisés e Davi, a gente vê que isso vai se expandindo, mas ainda assim tudo é sombra da nova aliança, né? Como Paulo disse lá, todas aquelas festas, aquelas coisas, elas eram sombra da nova aliança que ainda haveria de se manifestar, do Cristo que haveria de vir, que é o corpo, que é a essência. Então percebam que em todas essas eras, por meio desses homens, Deus confirmou o pacto da graça. Então daí é o que eu estava dizendo, não são pactos diferentes, é o mesmo pacto da graça, em que Deus vai confirmando a aliança ao longo desse tempo com esses homens e expandindo também, né? Confirmando, olha, a aliança que eu fiz com seus antepassados eu faço com você. Então lembra, a gente vai ver em Gênesis nos próximos domingos, quando Deus aparece a Jacó, por exemplo, como é que ele se apresenta? Eu sou Deus do seu pai Abraão, Isaac. Então é o mesmo Deus que vai confirmando a sua promessa aos crentes e vai, além de confirmar que ele tem uma aliança para ser o seu Deus e você seria o meu povo, além dele confirmar, ele expande em promessas, ele acrescenta promessas e bênçãos. Então é uma expansão, né? É uma progressão que vai acontecendo. Então deixa eu mostrar para vocês Deus falando de aliança com esses homens. Então a aliança de Deus com Adão. Embora a palavra aliança não apareça no texto de Gênesis 3, o conceito está ali. A gente vê todos os elementos de um pacto, a gente vê as partes, a gente vê as promessas, a gente vê as condições e vê a penalidade. Então a gente vê Deus prometendo especificamente a Adão no pacto da graça, ele dizendo, olha, eu vou pôr inimizade entre você, na verdade Deus dizendo a serpente, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Então essa promessa foi a primeira promessa de um Redentor na Bíblia. Primeira vez que a Bíblia promete a vinda de Cristo, a vinda de um Salvador, é em Gênesis 3:15. Então a gente já vê essa promessa feita a Adão. E essa promessa, como eu disse, ela vai sendo confirmada e expandida ao longo
da história, né? Como eu disse, a gente sabia que era um humano, depois que ele abençoaria todas as nações, que ele seria um profeta, depois que ele seria um rei, que ele seria um sacerdote, e daí por diante. E quando em Gênesis 9 Deus fala com Noé, aí agora a palavra aliança já começa a aparecer. Em Noé e até o último lá a gente vai ver a palavra aliança aparecendo, né? Porque Deus está confirmando a sua aliança, o seu pacto de graça. Eis que estabeleço, a palavra estabeleço aí na nossa tradução não é boa, é a ideia de confirmar algo que já existe, né? Prova é de que já existia que Noé recebe as mesmas ordens que Adão recebeu, de multiplicar, de encher a terra, de ser fecundo, e recebe as mesmas bênçãos, de ser fecundo, de ser preservado, né, por ser imagem de Deus. E são as mesmas bênçãos de fertilidade e de preservação, mas agora sendo expandidas e sendo acrescentadas bênçãos, né? Então, é isso que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Olha só, Deus prometendo não só a Noé, mas também aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Lembra, a aliança é sempre feita com a pessoa e com os seus descendentes. Adão recebeu essa promessa e ela foi dada também aos seus descendentes. Noé recebeu essa promessa que foi esticada, estendida aos seus descendentes. Eu não mais destruirei toda a carne por meio de águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus deu essa promessa a Noé e aos seus descendentes. Tanto que a gente colhe os benefícios dessa promessa até hoje. Vocês já viram a terra sendo destruída de novo por dilúvio. Então Deus faz aliança com Abraão, Gênesis 17. Fartei fecundo, extraordinariamente. Veio a mesma promessa feita a Adão, feita a Noé, agora sendo feita a Abraão. Eu vou fazer você fecundo, eu vou fazer com que você se multiplique muito, eu vou dar a bênção da fertilidade para você. E de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e entre a tua descendência. Aí de novo, Abraão recebendo a promessa de Deus, da aliança, mas também sendo estendida aos seus filhos, aos seus descendentes, o decurso das suas gerações, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Eu darei a ti, a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Então aqui a gente já vê a promessa de uma terra. Até então, nada foi dito sobre uma terra prometida, né? Nada foi falado a respeito disso, mas agora a gente já vê que a terra, a bênção da terra, ela está prometida em um pacto, e essa bênção da terra, ela vai continuar. Ou ela não continua por meio de Moisés, que faz os israelitas entrarem na terra prometida, né, em Josué, ou essa promessa não está em Davi, quando a Davi é dado poder para proteger a terra prometida dos invasores externos, ou essa promessa não está aos crentes do Novo Testamento, quando lhes é prometida novos céus e nova terra, né, quando diz os mansos herdarão a terra. Então vejam, essa história, essa baboseira dispensacionalista de que tudo fica para trás, a mesma promessa ela vai sendo repetida, marcada, confirmada ao longo da história. A aliança de Deus com Moisés. Moisés ele fez um sacrifício, né? Aí imolou o animal, colocou em 2 bacias. Ele pegou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar. Ele tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que falou o Senhor nós faremos e nós obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então veja que Deus fazendo e confirmando aliança com o seu povo. Pode mexer nessa tomada aqui. A bateria está cá. Vai desligar quem está assistindo aí, foi mal, mas vai aprender o final. Então a aliança de Deus com Moisés é feita uma aliança